Bom dia, professores. Nós vamos dar início a mais um ATPC. Hoje é a área de Ciências da Natureza e Matemática. Nós teremos hoje como tema no nosso ATPC a Educação Especial. Nós vamos falar um pouquinho de dificuldade, de transtorno e deficiência, qual a diferença entre essas três nomenclaturas, tá? E para dar início ao nosso ATPC, eu gostaria de chamar a SNP Ana Lúcia, Aninha, de Educação Especial, para conversar um pouquinho com a gente. Bom dia a todos. Bom dia, Aninha, seja bem-vinda. Aninha, bom dia. Nós não estamos, eu não estou te ouvindo. Bom dia, Ana. Agora sim? Sim, agora sim. Perfeito. Perfeito. Ana. Agora sim, Aninha. Perfeito. Tá, posso dar início? Pode sim, já fiz até a... Não ouvi. Não ouvi. Fiz, né? Vai. Tá bom, obrigada. Bom dia a todos, boa sorte. Bom dia a todos. Hoje estamos com os professores da área de Ciências da Natureza e Matemática. Vocês já devem me conhecer, sou a PCNP Ana Lúcia, da Educação Especial. Eu quero agradecer a presença de todos e, mais uma vez, também agradecer a todos os colegas que estão aqui nos bastidores, auxiliando nessa transmissão. Agradecer a nossa dirigente Carla, a Ana Helena, nossa diretora de núcleo, sempre pelo apoio e pela confiança em nosso trabalho. Bom, professores, hoje o nosso tema será específico realmente na educação especial, e eu acredito que um tema que desperte em vocês interesse. Nós vamos falar um pouco das diferenças entre o aluno com dificuldade de aprendizagem, o aluno com transtornos específicos de aprendizagem e deficiência intelectual. Eu quero que vocês, no decorrer da orientação, percebam que para a gente chegar a falar de um aluno com deficiência, nós temos um longo caminho. Todos os acompanhamentos que fazemos pelas escolas, eu senti necessidade de falar um pouquinho sobre esse assunto. E também, sempre quando eu começo uma orientação, e isso é uma coisa particular minha, eu sempre me questiono, o que será que todas essas informações que vão ser passadas daqui até o final, elas vão contribuir com o meu trabalho, elas vão poder mudar um pouquinho a minha maneira de agir, a minha maneira de pensar. Então, façam já essa reflexão, mesmo antes de nós começarmos, para no final, a gente de novo fazer esse questionamento. Por favor, Salete, já pode passar os dois? Sim? Vamos lá, então. Nós vamos falar agora, então, nesse nosso primeiro, quando a gente chega, a gente começa o ano, a gente inicia com a nova turma, e de repente a gente se depara com aquele aluno que já tem a idade, já está lá no 6º, no 7º ano, e ele está com uma defasagem muito grande na aprendizagem. Atrasado, a gente chama assim, os colegas já estão alfabetizados,
e esse menino lá apresentando tantos problemas ainda, com tantas dificuldades de aprendizagem. Só que quando a gente fala isso, a gente está falando de uma forma muito genérica, né? A gente tem que aí analisar o quê? As características desse aluno, tentar descobrir a origem dessa dificuldade. Por favor. Então, é isso que nós estamos falando. A gente ainda não tem nada para falar. A gente está observando, nesse primeiro momento, que alguma coisa está errada nesse processo de aprendizagem. Mas e aí? O que a gente pode fazer? Por favor. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Nós temos que aprofundar essa investigação. A gente tem que tentar saber, peraí, que origem que pode estar trazendo essa dificuldade? Quais as características dessa dificuldade, desse aluno que está tão defasado de acordo com os colegas? A gente sabe que tem alunos que aprendem com mais facilidade, alunos que aprendem mais depressa e outros não. Então, as comparações nesse momento não devem ser feitas. Quando a gente começa essa investigação, a gente chega no primeiro padrão, que é a dificuldade de aprendizagem, que pode ser influências do ambiente, pode ser eventos transitórios que estão acontecendo na vida dessa criança, que está causando essa dificuldade. Vamos ver agora quais podem ser. Olha, uma mudança de escola, uma troca de professor, o nascimento de um irmão, separação dos pais, perda de um familiar, falta de sono, problemas de saúde, entre outros. Quando eu falo esse entre outros, eu sempre cito que pode ter havido lá no processo de alfabetização desse aluno também alguma falha. Por exemplo, o processo que estava sendo usado, a didática que estava sendo usada, a metodologia que estava sendo usada não foi adequada para aquele aluno. Eu sempre cito um exemplo aqui, eu sou alfabetizadora, vocês sabem disso, sou PEB 1, e quando eu alfabetizava, que aqui cá entre nós, há 33 anos atrás, quando eu comecei, eu sempre pensava assim, a gente começava com método, quando chegava lá para junho, julho, e eu percebia que aquele aluno ainda tinha sempre 2, 3 na classe que não conseguiam aprender, eu tentava mudar a maneira de ensinar para aqueles alunos. Começava com a silabação, tentava fazer uma outra forma de alfabetização, para ver, porque se a classe, a maioria estava seguindo, aqueles 3 não, eu precisava mudar alguma coisa, por favor. Mas e aí? Nós também temos uma influência muito grande do ambiente no desenvolvimento desse aluno. Então, a gente tem que pensar a situação de pobreza em que ele vive, a moradia, a nutrição, a higiene, muitas vezes, que não é adequada, não conta com os fatores de proteção, isso é importantíssimo, os vínculos afetivos com a família, o estímulo para o desenvolvimento da fala e da linguagem. E o que a gente se depara muito hoje, a exposição das crianças ao estresse e à violência. E eu encaixo aqui também os abusos. Hoje, muitas vezes, são professores que acabam descobrindo, né, numa conversa com o seu aluno, num bate-papo com ele, abusos realmente que eles estão sofrendo. Então, percebam que tudo isso pode influenciar numa dificuldade de aprendizagem. Por favor. Falta de um pré-natal, a desnutrição, alimentação inadequada, doenças que foram maltratadas, abuso de álcool, tabaco, tudo isso no comportamento materno também é um risco muito grande que pode influenciar no desenvolvimento do feto. Porque nós ainda não estamos falando em deficiência, nós ainda não tocamos nesse assunto. O que nós estamos falando até agora é uma dificuldade. Por isso que quando nós temos um aluno com dificuldade, assim, às vezes até escuto falar isso e fico muito triste, porque a gente chega assim e fala assim, esse aluno tem alguma coisa, ele tem uma deficiência. Não, ele ainda, nós temos que um mínimo para entender que esse aluno realmente tem uma deficiência. Porque olha quantas coisas podem influenciar numa dificuldade de aprendizagem. Por favor.
O que também é muito importante para o desenvolvimento, que hoje a gente está sofrendo muito com isso, a interação do adulto, propiciando experiências para a criança. E essas experiências são a repetição, os estímulos, que vão fazer o desenvolvimento saudável do cérebro dessa criança. Hoje em dia, infelizmente, com todos esses, o fator de trabalho, cansaço, muitas vezes, toda essa parte de interação com o adulto fica a desejar, e a gente sabe que não é por falta de querer. Nós temos muito pais que precisam do trabalho, e acaba essa parte da interação, da repetição e dos estímulos deixando a desejar. Por favor. O ler para a criança, o conversar com a criança, mesmo antes deles saberem falar. Isso é importantíssimo. Muita gente fala assim, mas ele nem sabe falar ainda. Não, mas é aí que começa tudo. Essas pontes que existem, que a gente fala, que fazem parte do cérebro. Então, essas pontes, elas têm que estar sendo sempre estimuladas. Por favor. Então, vamos parar um pouquinho agora. Nós falamos até agora da dificuldade de aprendizagem, que são todos aqueles fatores que nós falamos, e também os fatores do ambiente que influenciam para a dificuldade. Só que agora nós entramos no nosso segundo padrão, que são os transtornos específicos de aprendizagem. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com alunos que, nós vamos ver aqui no decorrer, apresentam algumas características que nós vamos falar agora, tá bom? Então, são dificuldades que estiveram sempre presentes na vida escolar. Elas não são transitórias, como na dificuldade. Elas já fazem parte da vida desse aluno. Por favor. Ou seja, quando a gente observa esse aluno, a gente percebe que ele apresenta isso significativamente desde o princípio da aprendizagem. Então, só que a gente tem que deixar uma coisa muito clara. Eu ainda não posso falar que esse aluno tem uma deficiência. Percebam? Por isso que eu falo para vocês, é um longo caminho para chegarmos na deficiência. Até agora, nós falamos da dificuldade de aprendizagem, que pode ser eventos transitórios ou eventos causados pelo desenvolvimento da criança. Agora, nós estamos falando nos transtornos de aprendizagem, que eles estiveram sempre presentes na vida dessa criança. Só que por que a gente fala que quando ele chega na escola que isso aparece? Porque é na escola que eles vão ficar mais aparentes. É o professor que vai começar a notar na escola que tem alguma coisa errada com a criança. Por favor. Então, nós entramos no segundo padrão, que é o transtorno específico de aprendizagem. E a maioria deles, como eu acabei de falar para vocês, eles são identificados quando a criança vem para a escola. Muitas vezes, a criança já chega na educação infantil, a professora já vai falar, olha, meu filho tem dislexia, ele precisa ser tratado de uma forma diferenciada, mas muitas vezes a família não percebe, e é na escola que vai ter a identificação desses casos. Então, o transtorno específico de aprendizagem, ele vai determinar um atraso na competência leitora, escritora e na matemática. Por favor. Mais uma vez, eu vou deixar claro para vocês, apesar dos transtornos específicos de aprendizagem terem um impacto significativo na aprendizagem, ainda não se caracteriza uma deficiência intelectual. Percebe que eu gosto sempre de frisar isso, né? Quando a gente chegar lá no ponto em que nós vamos falar sobre a deficiência, vocês vão notar a diferença muito grande que nós vamos percorrer nesse caminho. Então, os transtornos estão geralmente relacionados com os atrasos importantes na linguagem e nas funções cognitivas. Por favor. Então, quando esse aluno apresenta defasagem, a gente tem que suspeitar, primeiramente, de uma dificuldade e, num segundo momento, de um transtorno específico de aprendizagem.
Mas e aí, Aninha? Tá, eu tenho esse aluno, eu já percebi tudo isso que você está falando, ele tem dificuldades muito sérias, mas o que eu posso fazer? Que somente com uma avaliação especializada é que vai definir a natureza desse problema, a gravidade da situação. E quem faz isso? Claro, são profissionais especializados, a área da saúde. Mas e eu como professor? Eu como professor, meu papel é observar, fazer as anotações pertinentes e, a partir daí, apresentar o que está acontecendo com aquele aluno para a coordenação, e esse processo deve continuar chamando a família, e isso a gente vai ver aqui no decorrer. Então, quais são esses transtornos específicos de aprendizagem? A dislexia, que é o transtorno de leitura, que também acaba influenciando na escrita. A descalculia, que é um transtorno específico das habilidades matemáticas. A disgrafia e desortografia, que é o transtorno de escrita. E a dislalia, que é o distúrbio da fala. E aí, nós vamos entrar nesse primeiro, que é um que a gente tem aqui, pelo todas as pesquisas que eu fiz para desenvolver essa nossa orientação, 17% da população mundial apresenta dislexia. Então, dentro dos transtornos específicos de aprendizagem, ela é um transtorno mais frequente. Então, ela afeta, como eu disse, a leitura, ela é uma alteração no neurodesenvolvimento, ela é hereditária e tem as alterações genéticas. Aqui nós temos mais uma, eu achei importante colocar duas definições. Essa definição também é da Associação Internacional de Dislexia. Ela também fala a mesma coisa, uma dificuldade no processo de fonoaudiológico da criança. Por favor. E o que a gente nota nessa criança? O que eu posso observar para ajudá-la? O que eu posso estar ali na sala de aula observando para que eu possa passar essa informação correta para a família, passar essa informação para a coordenação, para que seja feito alguma coisa que possa ajudá-la? Na infância, né, já em casa, lá, a gente já poderia estar começando a notar esses sintomas que são a dispersão, falta de atenção, atraso da fala e da linguagem, dificuldade de aprender rimas e canções, atraso na coordenação motora e falta de interesse por livros. Já na idade escolar, a dificuldade na aquisição e automatização da escrita, da leitura e escrita, desatenção, dispersão, dificuldade em copiar de livros e da lousa, desorganização geral, dificuldade em ler em voz alta e compreender aquilo que foi lido, e a baixa autoestima, com certeza. Então, quando a gente fala aqui, pessoal, a gente sempre, assim, o aluno, vocês percebam, assim, as coisas se misturam um pouco, você fala assim, puxa, desatenção, claro, tudo leva, né, uma coisa puxa a outra, ele acaba ficando desatento, porque ele não tem as competências para fazer a leitura, e isso tudo gera um estresse muito grande dentro da sala de aula. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme do menino que, como estrelas na Terra, mostra claramente uma criança que é disléxica e que é confundida com uma criança deficiente. Os pais acabam até acreditando que ele deve ser colocado numa escola especial, numa instituição. E aquele professor, com o seu olhar, percebe que não, que realmente o que está acontecendo com ele é uma coisa pontual e não uma deficiência. Nós vamos assistir um vídeo agora que vai mostrar para vocês o que acontece no cérebro de uma criança com dislexia. É um vídeo um pouquinho antigo, não vão se assustar, mas que deixa muito claro para vocês esse entendimento. Não estou escutando o vídeo. O dia que eu descobri que era
disléxica, eu me senti melhor e feliz. Antes eu me sentia burra e diferente, mas... Até os 10 anos, Helena lia como Marcelo. Perfeitamente respondeu. Eu via que ela se esforçava muito, mas eu achava que tinha alguma coisa que a gente não conseguia entender o que era. Eu me vejo nele quando era pequena. A Aimee teve e ainda tem as mesmas dificuldades do irmão, Natan. Eu ler um texto e depois entender. E eu preciso que minha mãe leia para mim. Foi o surgimento do Arraial de Canudos. Lembra que eu te falei? Uhum. Então, tá conseguindo acompanhar? Uhum. Quando você lê pra mim, eu entendo tudo, mãe. Eu consigo entender mais a minha mãe lendo e me explicando que eu mesma. Eu vou ter vergonha de ler errado, de gaguejar, que os colegas ficam rindo de mim. A criança com dislexia sofre muito aqui na sala de aula durante o processo de alfabetização. Ela faz o maior esforço, mas tem dificuldade na hora de juntar letras formando sílabas. E depois na hora de juntar essas sílabas formando palavras. É isso que compromete a escrita e a leitura de um disléxico. É uma dificuldade de transformar uma letra em som. Adesão em... Clarissa, personagem da atriz Bárbara Borges em Duas Caras, tem dislexia. A mãe, Célia Amara, interpretada por Renata Sorrá, tenta ajudar a filha, que sonha em ser juíza. Por eles, já desde muito novos, já enfrentarem essa falta de conhecimento das pessoas, a rejeição, perdem o estímulo pelo estudo e acabam marginalizados, né? Porque não têm as suas dificuldades escolares reconhecidas e compreendidas. Frequentemente ele é taxado de preguiçoso e o pior, muitas vezes ele acredita nisso. Nós sabemos que existe uma série de alterações neurológicas que fazem com que a criança tenha essa dificuldade na leitura e na escrita. Veja o que acontece no cérebro de uma pessoa que não tem dislexia. Na hora em que ela está lendo, esta área no lado esquerdo é ativada. Ali se dá a identificação das letras. Uma outra parte faz o cérebro entender o significado da palavra. E por fim, uma terceira área, mais na frente, processa toda essa informação. No caso de uma pessoa disléxica, as áreas de trás e do meio são menos ativadas do que o normal. Para compensar, nos disléxicos, a parte da frente é obrigada a trabalhar mais e até o lado direito é ativado durante a leitura. Alguns têm o lado artístico bastante desenvolvido, outros têm um pensamento científico também desenvolvido. Há uma lista imensa de personagens geniais apontados como disléxicos. Da Vinci, Michelangelo, Van Gogh, Pablo Picasso e atores famosos como Whoopi Goldberg, Robin Williams e Tom Cruise, que assumidamente disléxico, usa um recurso para decorar as falas. Ele lê os textos, grava a própria fala e memoriza auditivamente. A dislexia, que segundo especialistas é hereditária e atinge até 17% da população mundial, pode e deve ser tratada para que sejam evitadas consequências maiores. Eu ficava com vergonha, porque tinha gente que lia normal, rápido, e eu ficava gaguejando às vezes. Muitas dessas crianças podem apresentar uma timidez que vai causar prejuízo e algumas outras podem até desenvolver um quadro depressivo. Com o acompanhamento de fonoaudiólogas que estimulam a leitura, fazem jogos com letras e sílabas, Brenner vem se superando. No aeroporto, eles apresentam suas passagens e suas bagagens são pesadas. A criança pode ter uma vida normalíssima. A exemplo de Célia Amara, a mãe da novela Duas Caras. A mãe de Natan e Aimee vem fazendo de tudo para ajudar os filhos. Dona Eliane entrou para a faculdade. No ano que vem, ela se forma fonoaudióloga. E você vai ser médica? É. Você tem medo de que a dislexia possa atrapalhar ou você não tem medo? Não. Não tenho medo não. Já é um costume, já desde pequena tem, então eu sei como lidar jeito com ela. E a Clarissa? Vai ser juíza? Vai. Eu acredito que sim, torço que isso realmente se concretize. Ela vai chegar lá. Secas de sua história, leva, come.
fome. Bom, professores, acho que deu para perceber bem, né? Toda essa dificuldade, eles têm vontade. E quando nós sabemos, quando é identificado, quando é tratado, eles têm uma vida normal, né? Eles vão conseguir, sim, chegar numa faculdade normalmente. Isso é claro que sim. Mas nós temos que, a pessoa principalmente, tem que saber que ela tem a dislexia, porque ela vai entender o porquê aquilo está acontecendo com ela, correto? E eu achei esse vídeo, assim, que ele mostra de uma forma bem clara pra gente, né, o que está acontecendo aí na cabecinha dessa pessoa. Por favor. Bom, entraremos agora no segundo transtorno aqui da nossa... o transtorno específico das habilidades matemáticas. Então, como que a gente pode aí estar identificando? Aquele aluno que lê muitas vezes de trás para frente os números, que tem uma dificuldade em dizer horas, confunde parte com todo, dificuldade em pontuação de jogos, e lembrar fatos matemáticos, conceitos, regras, fórmulas, sequências. Percebam, olha só quanta coisa, né? Mas percebo que é uma gama de coisas que a gente tem que observar. Não é só, ele não consegue fazer conta, ou ele, né, tem alguma dificuldade em certa parte aí da matemática. Não, é realmente uma dificuldade específica na habilidade matemática. E é também um problema causado pela má formação neurológica. Por favor, Sinete. Eu sempre gosto de deixar esses indicadores, né, ser visto com mais calma, do que o aluno apresenta na escola. Aqui, pelos indicadores, fica fácil da gente ter uma ideia e observar com mais clareza o que está acontecendo com esse aluno. Por favor. Nós também temos vários tipos de descalculia. Nossa, Ninha, você acha que eu vou conseguir identificar alguma coisa nesse sentido? Claro que não. É só realmente uma pessoa especializada, um profissional especializado que vai dizer para você, olha, ele tem realmente descalculia e o tipo de descalculia que essa pessoa apresenta. Porque nós temos aqui 6 tipos: a gráfica, a ideognóstica, a operacional, a léxica, a praquitognóstica e a verbal. Olha só, hein? Então, dentro da descalculia, ainda nós temos esses 6 tipos que a pessoa pode apresentar. Mas tudo, como eu disse, o que o professor tem que fazer é só a observação. Através dessa observação, do dia a dia, é que nós vamos poder ajudar esse aluno. E eu também gosto de falar que são 6% da que apresenta a descalculia. Aqui nós entramos na disgrafia. A disgrafia já é uma alteração funcional no componente motor no ato de escrever. E ela afeta, claro, a qualidade, né, da letra dessa pessoa. A caligrafia é muito feia, a gente fala, né? Então, o que a gente pode notar nessa pessoa? Ela usa as letras de tamanhos diferentes, o uso incorreto do maiúsculo e do minúsculo, letras sobrepostas, espaçamento inconsistente entre as letras, alinhamento incorreto e lentidão na escrita. Puxa, tudo isso. Sim. E ela faz também esforço para fazer uma letra bonita. Eu lembro que quando a gente tinha, né, há tempos atrás, aquele bendito caderno de caligrafia, que fazia o aluno levar de tarefa, colocava uma frase assim em cima e ele tinha que repetir aquela frase quantas vezes, não é? Então, não adianta. Se a pessoa tem a disgrafia, esse componente motor dela está com alguma alteração, não há nada que vá fazê-la. A gente pode sim ter mais paciência, ter mais calma, e ele vai conseguir, pelo menos, se fazer entender. Aqui também eu deixo os indicadores, que pode estar anotando dentro da sala de aula, que o aluno apresenta. E aí, Aninha, a desortografia. A desortografia, ela vem também ali junto com a disgrafia. Por quê? Aí já é a dificuldade que ele apresenta em compor os textos escritos. Apresenta muitos erros gramaticais, de pontuação, na elaboração das frases, na organização dos parágrafos.
muitos erros ortográficos, mas eu também aqui deixo aqui a minha fala, que muitas vezes isso também pode ocorrer devido ao método utilizado que não foi adequado, muitas vezes ele não foi corrigido no momento certo, na elaboração dos seus textos. Então, também pode acontecer na desortografia esse fato. Por favor. Aqui nós temos os indicadores também para observação em sala. E aí, nós chegamos na dislalia. A dislalia é o distúrbio que acomete a fala, lógico, caracterizado pela dificuldade de articular as palavras. Quando eu tenho dificuldade para articular palavras, eu também vou ter dificuldade na escrita. E isso acaba atrapalhando o processo de aprendizagem dessa criança. Pode trazer também atrasos na aprendizagem. Pode passar? Mas e aí, Aninha, como que é? Vamos observar. É assim, ó. Quando a criança ainda tem seus 4 anos, esses erros, né, na fala são considerados normais. Mas, a partir dos 4 anos, a criança já tem que começar a ser corrigida. Quando ela, percebo que é quando ela começa a vir para a escola, lá na educação infantil. As correções já devem ser feitas. Se ela chega na escola e começa a falar aga, e a professora começa a corrigir, essa correção também tem que ser feita na escola, na casa, entende? A gente acha, às vezes, é bonitinho falar errado, né? Só que até os 4 anos, após os 4 anos, as correções já devem ser feitas. E aí, a dislalia, se ela realmente apresenta, é um fonoaudiólogo que vai ajudar a família nesse caso. Por favor. Só coloquei aqui, né, a Cebolinha, que fala muito errado. Por favor. A dislalia também é dividida em 4 tipos. Ela pode ser evolutiva, que é a considerada normal em crianças, que deve ser corrigida gradativamente, acabamos de falar. A dislalia funcional, que nesse caso ocorre com a substituição de letras durante a fala, para pronunciar os sons. Pode ir. A dislalia audiógena, que ocorre em indivíduos que têm deficiência auditiva, muitas vezes eles emitem os sons de uma forma diferente. E a dislalia orgânica, que ocorre em casos de lesão no encéfalo e também nas fissuras labiais que as pessoas podem apresentar e também vão acontecer essas alterações na fala. Por favor. Mas e aí? Por que agora nós chegamos nesse transtorno que é muito conhecido hoje entre nós? Na verdade, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não faz parte dos transtornos específicos da aprendizagem. Por quê? Porque ele é um transtorno de comportamento. Mas eu não poderia deixar de citá-lo, porque ele tem uma influência negativa também no processo de aprendizagem. Isso, com certeza, vocês já devem ter notado na sala de aula. O TDAH, como ele tem o comportamento que caracteriza a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, acaba atrapalhando no processo de aprendizagem. Mas lembrem-se, por favor, ele não faz parte dos transtornos específicos de aprendizagem, mas eu não poderia deixar de citá-lo aqui para vocês. Por favor. Então, ele tem também início na infância, ele vai acompanhar essa pessoa pela vida. Quando a pessoa sabe que ela tem o TDAH, ela vai lidar com ele de uma forma mais tranquila. Adultos com TDAH, eles começam a desenvolver formas de se organizar no seu dia a dia. Eu tenho meu filho, eu percebo nele uma falta de atenção muito grande, e ele tem um método. Ele tem um quadro branco, assim, na casa dele, no trabalho, onde ele faz as anotações dos dias da semana, tudo que ele tem que fazer naquele dia, contas que tem para pagar, pessoas com que ele tem que conversar, telefonemas que tem que fazer, e ele consegue se organizar muito bem. Então,
eu acredito que quando a pessoa saiba que ela tem esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a vida dela caminha mais tranquilamente. Então, como as diferentes áreas e os circuitos cerebrais participam da forma integrada na manutenção e seleção para o foco, quando a pessoa perde o foco da atenção, é aí que acontece o problema que pode apresentar, que são as dificuldades de aprendizagem. Por favor. E muitas vezes, quando isso acontece, o que a gente acaba falando? Ele é esquecido, ele esquece material, ele não lembra, ele não estuda para a prova, ele esqueceu que hoje ele tinha que trazer tal material. E não é, gente, um esquecimento. A pessoa também se esforça, mas ela não consegue, tá? E esse problema atinge, como a gente sabe, um grande número de adolescentes. E o seu desempenho acadêmico acaba prejudicado. Existe um vídeo também, que eu acredito que vai dar uma clareada para vocês aí, e também mostra para a gente entender melhor, por favor. Eu não estou ouvindo o som, Ana. Pode ser mais. Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade ou TDAH, como geralmente é conhecido, afeta cerca de 1 a cada 20 jovens de todo o mundo. O impacto pode ser maior em casa, na escola e com os amigos. Os sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade podem reduzir a capacidade de uma pessoa de controlar suas ações e de se concentrar sem se distrair. Algumas pessoas não acreditam no distúrbio, mas imagens do cérebro mostram que os sintomas de TDAH estão associados com uma série de anormalidades no desenvolvimento e em algumas partes de funcionamento do cérebro. Vamos olhar primeiro para o córtex, a camada superficial do cérebro. No desenvolvimento normal, o córtex, que desempenha papel fundamental na memória, na atenção, no pensamento e na linguagem, aumenta gradualmente de espessura antes de atingir um pico durante a adolescência. Scans mostraram que, em crianças com TDAH, o córtex geralmente se desenvolve mais lentamente, particularmente nas regiões do lobo frontal e temporal, que são importantes para a memória e controle do comportamento. Normalmente, o córtex frontal, juntamente com outras partes fundamentais do cérebro, são menores em crianças com TDAH do que naquelas sem. Estas diferentes partes do cérebro não funcionam separadamente, mas interagem intensamente formando circuitos que controlam funções como a linguagem, a atenção e o movimento. A atividade dos diferentes circuitos aumenta e diminui para permitir a realização de diferentes funções. Por exemplo, enquanto você está assistindo a este vídeo, a atividade dos circuitos envolvidos no processamento de informações estará normalmente aumentada, enquanto a atividade dos circuitos envolvidos na distração da mente estará normalmente diminuída. Em uma pessoa com TDAH, a atividade desses circuitos está prejudicada e as conexões das redes são interrompidas. E quando olhamos mais de perto para a comunicação dentro destes circuitos, há também interrupção na liberação de transmissores químicos, a dopamina e a noradrenalina, que são responsáveis por transmitir mensagens entre as células cerebrais. Em geral, quando as crianças com TDAH realizam tarefas específicas, alguns circuitos não são ligados o suficiente, enquanto outros permanecem ligados demais. Pesquisas no mundo todo têm mostrado diferenças no desenvolvimento e na função do cérebro que são comuns em crianças com TDAH. Embora ainda não se possa usar imagens do cérebro para diagnosticar a doença, quanto mais aprendemos sobre o TDAH e o cérebro, melhor compreenderemos os sintomas das crianças com TDAH nas suas experiências do dia a dia, e assim seremos cada vez mais capazes de apoiá-los. Obrigada, Ana.
É isso, professores, né? Dá para a gente perceber muito bem essa distração, essa vontade de conversar, né? E a gente, dentro da sala de aula, a gente nota demais esses alunos. E percebam que é uma grande parte, né? 1 a cada 20 pode apresentar o TDAH. Mas e aí? Eu posso, como que eu posso tratar? Como que eu posso ajudar? Claro, a gente tem que ter regras, sim, as regras são necessárias, o reforço positivo sempre, menos críticas, as atividades deles têm que ser mais planejadas, com um objetivo muito claro. Quando a gente fala assim, mas e a medicação, Aninha? A medicação é necessária? Sim, muitas vezes a medicação é necessária. A partir dos 8 anos, já se pode, né, aplicar a medicação e ela estimula os neurotransmissores do cérebro para desenvolver melhor a atenção. Então, quando nós falamos da medicação, muitas vezes assusta, mas a medicação muito bem empregada, no seu horário correto, ela ajuda sim. Mas tudo isso, como a gente sempre está falando, né, diagnóstico de um profissional especializado. Por favor. Aqui, o que a gente nota, né, dentro da sala de aula, que vocês vão perceber isso, com certeza deve ter alguém lá com todos esses, com todas essas características, né, a dificuldade de prestar atenção, distrair-se facilmente, ficar, né, vagando lá no mundo da lua, pouca paciência para os estudos, agitação, inquietude, e uma vontade louca de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, e muitas vezes não conseguindo terminar nenhuma delas. Por favor. Aqui os indicadores, como eu sempre deixo para vocês, para dar aquela olhada depois, para identificar alguém dentro da sala de aula que possa ter o TDAH. E aqui nós vamos assistir de novo mais um videozinho, que é bem interessante, que eu acho que vocês vão gostar. Você acha que vai querer as outras coisas? Oi? Ah, não sei, mas só que vendeu já na primeira colocada que eu dei aqui, certeza que vende. Precisa? Tem um áudio aberto.
Bom, para quem que ele está vindo, né? Está vindo aqui para a gente. E é isso que eu falo, a gente tem que estar realmente preparado para recebê-los, né? Pode vir como aluno, como filho, né? E eles estão chegando aqui para a gente. Então, realmente, esse vídeo, claro, né? Toda essa... É tudo muito exagero, aquele mundo perfeito, né? Como que alguém poderia abalar aquele... Então, foi mais fácil, né? Como eu vi aqui que o professor escreveu transferência compulsória, né? Ele não teve muita escolha. Ele precisou realmente ser eliminado. E nós não podemos fazer isso, claro, né? Ele está aqui no nosso dia a dia e a gente tem que fazer o melhor para ajudá-lo. E é isso, professores. Agora, nós vamos entrar realmente na deficiência intelectual. Eu sempre gosto de frisar para vocês que o público-alvo da educação especial são os alunos com deficiência, os transtornos do espectro autista e superdotação e altas habilidades. Esse é o público-alvo. Quando eu falo deficiência, se enquadra todas, deficiência intelectual, visual, auditiva, física, sensorial e o TEA, né, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação. É a nossa resolução hoje em vigor, é a resolução 68, que ela é 12/12/2017. Eu acho sempre assim, eu peço para os coordenadores, quando tem um tempo em ATPC, fazer a leitura da resolução com vocês, que ela é muito importante. Ela traz dados, assim, que pode elucidar, às vezes, muita coisa que você, da educação especial, que você gostaria de entender, tá bom? Agora aqui, eu sempre faço esse pequeno levantamento do conhecimento prévio com vocês, não tem que responder nada, é só realmente para pensar um pouquinho. O que você entende por deficiência intelectual? Quais as
características que você observa na deficiência intelectual? E você já leu alguma coisa a respeito dessa concepção que você tem, que pode fundamentar o seu conceito? Você já leu alguma coisa, já teve uma orientação a respeito? Pode passar. Então, agora, nós vamos realmente falar da deficiência intelectual. Então, qual é o conceito da deficiência intelectual? O estado de redução notável do funcionamento intelectual, significativamente inferior à média, associado a limitações em pelo menos 2 aspectos do funcionamento adaptativo. Nossa, Ninha, você confundiu agora, hein? Gente, é assim, ó, além da redução do intelecto da pessoa, que a gente nota que é o principal que a gente consegue observar na sala de aula, nós temos que entender que também existe o funcionamento adaptativo. O que é o funcionamento adaptativo? São as condições de vida diária desse indivíduo. Então, o que engloba a adaptação do indivíduo? É a comunicação, os cuidados, competência doméstica, habilidades sociais, utilização dos recursos comunitários, autonomia, saúde e segurança, aptidões escolares, lazer e trabalho. São 10 habilidades adaptativas. Então, tudo tem que estar funcionando harmoniosamente para que a deficiência, para que, é lógico, né, no contrário, não se acuse uma deficiência intelectual. Então, só recapitulando que isso tem que ficar muito claro para vocês. O conceito de deficiência intelectual é o estado de redução notável do intelecto da pessoa, que é inferior à média, e limitações em pelo menos 2 aspectos do funcionamento adaptativo. Então, eu tenho que primeiro perceber que é o que eu vou fazer na minha sala de aula, observar esse aluno intelectualmente em suas ações na sala de aula. E depois eu vou pensar assim, puxa, eu sei que ele tem uma dificuldade tremenda na aprendizagem, mas e o comportamento adaptativo dele? Como é a sua comunicação, os seus cuidados pessoais? Nós vamos agora falar de cada um deles e vocês vão perceber. Quando eu chego nesse ponto aqui, eu gosto sempre de pedir para vocês que pensem em um aluno que vocês tenham, que vocês acreditam que possa ter alguma deficiência. Lembra lá do Joãozinho, do 6º ano, de alguém que vocês falam assim, puxa, de tudo isso que a Ninha está falando agora, eu acredito que ele possa apresentar alguma característica. Por favor, Celeste. Então, aqui, mais uma vez, o funcionamento intelectual, ele é baseado numa capacidade geral de raciocínio, planejamento, solução de problemas, pensamento abstrato, compreensão de ideias complexas, rapidez na aprendizagem e aprendizagem por experiência. Tudo isso engloba o funcionamento intelectual de uma pessoa. Por favor. E como eu disse, e o funcionamento adaptativo, que é o conjunto de todas essas habilidades para lhe corresponder às demandas da vida diária, como que estão? Por favor. Esse pode passar, por favor. Aí nós vamos entrar em cada uma das habilidades adaptativas. Como que eu, enquanto professor, posso observar esse aluno e notar que alguma dessas habilidades tem uma limitação? Como? Comunicação. A gente pode na comunicação, né? Diz respeito às habilidades de compreender e expressar informações. Aqui eu sempre uso, assim, um exemplo banal, você pedir para um aluno, olha, por favor, vá até a secretaria e dê o recado, dê certo o recado. Ele até tenta, ele chega, ele procura, ele não acha, ele volta. E você pergunta, e aí? Ele não achou a secretaria, ele não conseguiu dar o recado, entende? Então, são pessoas, assim, com coisinhas, assim, do dia a dia, você começa a notar que alguma limitação esse aluno apresenta. Autocuidado. Autocuidado realmente se refere às condições de higiene desse aluno,
a sua alimentação, o seu vestuário, o seu uso de sanitário. Ele consegue fazer isso de uma forma tranquila? Ele vem para a escola com asseio? Se não for a mãe que manda ele trocar de roupa, ele é capaz de colocar a roupa ali na hora que ele deita e colocar a mesma roupa quando ele levanta? Ele sabe ir até a merenda, se alimentar sozinho? Ele sabe usar o sanitário? Então, olha quantas coisas a gente tem que observar para realmente eu chegar ao ponto de falar, Ana, eu acredito que esse aluno tem uma deficiência intelectual. E a vida do lar desse aluno? A realização de tarefas do lar. Ele consegue ter cuidados com as roupas, os objetos, ele consegue realizar um trabalho doméstico, cozinhar, as relações com a família, como são? Por isso que quando eu chego aqui, eu sempre falo assim para vocês, nenhum relatório pedagógico, nenhuma experiência que você vai viver com esse aluno, se não tiver a participação da família, realmente fica difícil. Porque essas informações que a escola vai ter, é só com a família. Não existe outra pessoa que vai falar para você assim, não, em casa ele sabe, se eu deixar uma comida, ele sabe esquentar, ou a mãe tem que deixar tudo preparado, ou muitas vezes esse aluno nem pode ficar sozinho dentro de casa. Entende? Por favor. As habilidades sociais. Ele reconhece sentimentos? Ele controla seus impulsos? Ele é capaz de fazer uma escolha? Olha quanta coisa a gente deve observar. O desempenho na comunidade. Ele sabe utilizar os recursos da comunidade? Meios de transporte. Ele sabe ir ao mercado sozinho, fazer uma compra, uma padaria? Ele sabe ir numa loja se a mãe pedir? Como que ele vem para a escola? Ele vem com transporte público, a mãe tem que deixar ele na frente da escola, senão ele se perde. Olha quanta coisa que a gente pode observar para poder realmente, percebam, nós temos 10 habilidades adaptativas, 10. Em pelo menos 2 dessas, lógico que tem alunos com deficiência que vão apresentar até mais, e agora um aluno que apresente as 10, isso eu posso falar para vocês, são casos de pessoas pervasivas que nós chamamos. Essas pessoas pervasivas, elas são aquelas que realmente necessitam de instituições, de escolas especiais, certo? Agora, aqui, autodireção, pode voltar, Celeste, por favor. Aí, autodireção, é as habilidades de fazer escolhas, de cumprir um planejamento, de tomar uma iniciativa. A pessoa com deficiência intelectual deixa muito a desejar nesses pontos. Eu sempre também uso um exemplo aqui, vamos supor, uma sala de aula, aquela movimentação da sala, e acaba alguém lá quebrando o vidro da sala. E aí vem a direção para conversar com a sala. Se esse aluno for indagado muitas vezes, foi você que fez isso? Ele pode muitas vezes até assumir a culpa. Por quê? Ele não tem autodefesa, ele não tem autoadvocacia, ele não vai saber expor os pontos como os outros. Ah, porque aconteceu isso, ele me empurrou e isso e aquilo. Muitas vezes o aluno com deficiência não consegue. Ele acaba assumindo culpas que não são deles, por não ter essa facilidade em se autodefender. Por favor. A saúde e segurança, que diz respeito às habilidades de cuidar mesmo da sua própria saúde, da alimentação, um tratamento de saúde, cuidar da própria segurança. Muitas vezes eu falo que a mãe tem que ser muito atenta com o aluno, com a pessoa com deficiência, por quê? Até para atravessar uma rua, gente. Eles precisam de auxílio na hora de atravessar a rua, senão atravessam na frente do carro. Percebam quantas coisas que a gente, tem que notar. Então, não é só as habilidades acadêmicas que nós vamos entrar agora, porque o nosso foco principal é nas habilidades acadêmicas. A gente está ali, a gente está notando que está tendo uma dificuldade muito grande de aprendizagem, a comunicação dele é muito falha, mas e todos os outros pontos que a gente está destacando agora? Então, para a gente realmente falar, ou então pensar que alguém pode ter uma deficiência intelectual, eu tenho que passar por todas essas habilidades adaptativas. Cada uma delas faz parte desse conjunto que o aluno tem que apresentar uma limitação. O lazer, que são as habilidades realmente de participar de atividades de entretenimento, isso também ele deixa muito a desejar. Se
se você não oferecer a ele, por exemplo, um esporte, ele não vai ter essa propriedade de escolha, né, de preferência, de interesse. No trabalho, aqui já no adulto, né, as habilidades para obter um emprego, o comportamento apropriado na sociedade, realizar e finalizar tarefas, conhecer horários, cooperar com as pessoas, cumprir prazos, aceitar críticas, manejar dinheiro, respeitar hierarquia e conhecer suas limitações. Percebam o trabalho, quando a pessoa com deficiência, ela tem um trabalho, ela tem o direito de ter um trabalho, ela tem que ter todo esse aparato. Ela não pode ser colocada para fazer uma função e as pessoas que estão ao seu entorno não entender que tudo isso aqui tem que ser respeitado, que ele pode ter uma limitação nesse momento, certo? Então, por isso que eu falo, tem algumas empresas de Jaú que sim, fazem a contratação, e isso é ótimo para a pessoa com deficiência, mas todo esse aparato tem que ser feito ao redor dessa pessoa. Por favor, Salete. Então, eu sempre, quando a gente chega nesse ponto aqui, eu gosto de falar que a pessoa com deficiência, ela é como outra pessoa qualquer. Ela tem suas dificuldades e suas potencialidades. E seu desempenho consiste em reforçar e favorecer o desenvolvimento dessas potencialidades, propiciar o apoio necessário às suas dificuldades, garantindo seu bem-estar e sua inclusão na sociedade. Aí nós vamos agora fazer um bate-papo assim, ó. Qualquer criança com deficiência pode estudar em uma escola pública da rede estadual de ensino? Sim, né, gente? Qualquer criança. Como eu disse para vocês, a partir de uma boa avaliação, de um bom tratamento, de acompanhamento com profissionais especializados, é claro que a criança pode estar na sala regular. Só os casos, como eu acabei de dizer para vocês, tem aqueles casos de pessoas que são pervasivas. Essas, sim, devem estar em escolas especiais e instituições. Todas as escolas, claro, devem receber os alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e superdotação. Os pais podem procurar a escola e solicitar a matrícula sem qualquer tipo de restrição. Por favor. E a escola, ela pode se recusar a matricular um aluno por sentir que não tem condições de atendê-lo? Não, né? Vocês sabem isso, de forma alguma. Se é um aluno cadeirante que chega na escola e vai no sexto ano é na parte de cima do prédio, você não pode mais nunca falar isso. Quem vai descer é o sexto ano. E eu sempre falo aqui para vocês, quem tem que se adaptar é a escola, não é o aluno. A escola deve se adaptar ao aluno, e não o aluno à escola. Por favor, Silvia. O professor, ele pode se recusar a lecionar para uma turma inclusiva? É claro que não. Como eu acabei de dizer para vocês. Toda a escola, pode passar, Silvia, deve entender o seu papel e a lei. Se vocês forem jogar lá no Google, né, as legislações que tem sobre deficiência, são muitos decretos, muitas legislações, muitos artigos que falam sobre esse assunto. E como a gente sabe, a pessoa com deficiência, ela está respaldada com toda essa legislação, e nós temos que cumpri-la. Por favor. Um professor da classe comum sem capacitação pode ensinar alunos com deficiência, altas habilidades e transtornos do espectro autista? Sim, claro, né? Por favor. Cabe ao professor ser regente da classe, ou seja, a função do professor é trabalhar o currículo na sua especialidade, na matemática, na história, na geografia, na arte. Quem tem que trabalhar especificamente na deficiência é o professor especializado, no caso, os professores das salas de recursos. Nós temos hoje, graças a Deus, muitas salas de recursos. Eu sei que ainda falta, tem escolas que estão fazendo pedido de salas, escolas que foram abertas agora no início do ano, que conseguiram abrir salas de recursos. E é importantíssimo realmente ter dentro da própria escola um professor especializado.
ele pode ajudar muito o professor da sala regular. Deve ajudar, né? Deve ser um trabalho colaborativo dentro da escola. Mas é isso que eu falo para vocês. Não fiquem apreensivos quando você tem um aluno com deficiência na sua sala. A sua função realmente é trabalhar o currículo. Por isso que eu peço, muitas vezes, que esse currículo chegue para o aluno com deficiência de uma forma mais branda, de uma forma mais suave. Se eu estou trabalhando dentro da sala de aula, eu vou aqui falar desmatamento, um texto com os alunos sobre desmatamento, eu posso levar para esse aluno com deficiência 2 figuras, uma de um lugar desmatado e uma de um lugar que não está desmatado. E ele vai estar, nesse momento, trabalhando a mesma coisa que a sala está. Eu posso levar para ele uma cruzadinha, mas com palavras que estão incluídas nesse texto que eu estou lendo com a classe. É isso que é adaptar, né? Eu sei que quando a gente fala em adaptação curricular, arrepia. Fala, meu Deus, eu não sei o que é isso. É simplesmente assim, deixar o currículo, deixar a aula que você preparou de uma forma mais branda para esse aluno, que ele consiga pelo menos tirar dali um entendimento, que ele não saia dali sem entender nada. Né? Eu sei que tem alguns professores que se esforçam nesse sentido, e também sei da dificuldade que é você estar numa sala com 30, 35 alunos, e você ter aquele aluno com deficiência ali do seu lado, e muitas vezes não conseguir chegar até ele. Mas é isso que eu estou falando, professor, com o seu olhar, com a sua vontade de ajudá-lo, com certeza você vai conseguir. Por favor. E aí? Então, uma criança, né, com autismo, qualquer tipo de deficiência, dentro da sala de aula é o currículo, e fora, no período diverso, ele tem o atendimento do profissional especializado, que aí sim, ele vai atender as competências, habilidades específicas desse aluno. Por quê? As professoras, né, os professores, que nós temos hoje um professor na sala de recursos, eles têm um plano individual do aluno. Cada aluninho, se ele tem 10 alunos dentro da sala, são 10 planos que ele vai trabalhar para cada um de uma forma diferente. Por isso que esses atendimentos são feitos em horários, em grupos bem pequenos, porque é uma forma bem diferenciada de atendimento. Por favor. E que benefícios tudo isso pode trazer? Que a inclusão pode trazer, né? Para todos, para os alunos, para os professores. O ganho a gente sabe que é grande, para todos. E é viver essa experiência realmente, né? É tentar minimizar no decorrer da vida dessas pessoas as dificuldades que elas enfrentam. É tentar vencer esses preconceitos que existem. Por favor. A gente sabe que esses alunos são discriminados, tanto por classe social, e a inclusão, ela pode possibilitar esse espaço, essa independência dessa pessoa na sociedade, e também garantir o direito à educação. Aos pais, né, quais as orientações que nós podemos passar? Quando o pai desconfia, né, que o filho tem, você sabe, gente, que a gente se depara muito com isso, viu? Quando a gente vai conversar com os pais, a gente percebe eles relutam, assim, em aceitar que o filho tenha uma certa dificuldade, que ele tenha um certo transtorno e ainda mais uma deficiência. Eles relutam, é difícil, e a gente sabe disso. Eles ficam fazendo o filho ter tanto aparato, tanta mimação, muitas vezes, que acaba camuflando, né, essa deficiência, essa dificuldade, essa limitação. Então, nós temos sim, nosso papel é abrir os olhos dos pais com conversas, com a direção, com a coordenação, e o pai tem que procurar a ajuda de um profissional especializado. Por favor. E isso, o quanto mais cedo isso acontecer, né, esse diagnóstico, o quanto mais rápido isso acontecer, essa ajuda que ela pode ter de fonoaudiólogos, de psicólogos, de psicopedagogos, vai evitar problemas decorrentes e também sem atingir a autoestima dessa pessoa. Você sabe que um professor ontem de uma sala de recursos falou para mim que a criança está se desenvolvendo muito bem na sala de recursos. Eu entendo que sim, porque ali ele consegue apresentar progressos,
né? Então, ele se sente incentivado a ir para a sala de recursos. Muitas vezes, lá no passado, as salas de recursos eram confundidas com reforço. Então, esse aluno não está aprendendo aqui, vai lá na salinha lá com a professora, que lá você vai conseguir. Não é assim, lá não é reforço. Lá é uma sala onde ela vai trabalhar especificadamente com a deficiência. Lá, elas também trabalham até as atividades de vida diária desse aluno. Eu já cheguei em salas que elas estavam ensinando o aluno a comer, ensinando o aluno a escovar um dente, ensinando o aluno a lavar uma louça. Elas também têm essa função, sim. Por favor. Então, é fundamental que os pais e professores, e principalmente a criança, entenda a natureza de seu problema, para que ela possa se desenvolver e também ter uma posição positiva a respeito dela mesma. Lembra a menina lá da dislexia? Quando ela entendeu que ela tinha dislexia, foi tudo muito mais claro para ela. A vida começou a fluir de uma forma melhor, porque até então, o que ela achava que ela era? Ela era burra, né? Todo mundo aprendia, ela ficava lá para trás, e sem entender o porquê daquilo, porque ela estava se esforçando. Então, quando a criança, quando o adolescente sabe a natureza do seu problema, da sua limitação, ela vai se desenvolver melhor. Por favor. E aí? A importância da avaliação. Aninha, você está falando de avaliação? Claro. Nós, enquanto professores, qual a nossa função? A gente tem lá o nosso relatório pedagógico. Vamos falar dele já já. O que é o nosso relatório pedagógico? Que muita gente às vezes fica com medo, fala assim, eu não sei fazer isso é complicado, o que eu vou pôr no papel? O que a gente põe no papel de um relatório pedagógico é o que eu observo no dia a dia, é o dia a dia do aluno comigo. Aquelas anotações que você faz ali do seu lado, é isso que é um bom relatório pedagógico. Por quê? Com certeza, quando eu chamar esses pais e eles levarem esse filho em um profissional especializado, a primeira coisa que o profissional vai pedir é um relatório pedagógico. Com certeza, vocês já passaram por isso. Por quê? O profissional especializado, ele precisa ter a visão de um professor. Como está sendo esse aluno dentro da sala de aula? É só a parte cognitiva ou o processamento adaptativo dele também tem limitações? E quando você faz um bom relatório, quando o profissional lê aquele relatório, ele já consegue adiantar muito mais o seu diagnóstico. Por favor. Só que, no entanto, alguns indivíduos, não recebem essa avaliação correta e seguem com essas dificuldades, essas limitações no ensino médio, no ensino superior e pela vida toda, atrapalhando muitas vezes, com problemas no seu emprego, nos relacionamentos com a família, com os amigos. Percebam, não é só, aí não é só a parte acadêmica, ele vai ter dificuldades também em relacionamentos. Por favor. E aí, como a gente acabou de falar, a importância desse relatório como um instrumento que possibilita reunir informações, essas informações são muito importantes no momento de um diagnóstico. Somos nós que vamos dar diagnóstico? De forma alguma. De forma alguma. Quem fecha diagnóstico é uma equipe multidisciplinar. Nós podemos, sim, ajudar com a nossa observação diária desse aluno. A observação diária de um professor é essencial no fechamento de um diagnóstico. Por isso que eu sempre falo para vocês, quando nós não temos um laudo ou um relatório psicológico de uma criança atestando a sua deficiência, eu nunca posso falar que ele é deficiente. Eu já cheguei a ouvir assim, eu tenho certeza que é deficiente. Não, nós não temos certeza. De tudo que nós ouvimos aqui hoje, esse longo caminho que a gente tem que percorrer até a gente poder falar, não, realmente, eu acredito, eu acho, pode ser que tenha alguma certa deficiência, é um longo caminho. Então, nós nunca podemos. Alguns anos atrás, eu pedi que as escolas fizessem eu chamo de limpa, no sistema, porque muitos alunos cadastrados como deficientes, que não eram,
né? Não tinham sim dificuldades tremendas de aprendizagem, tinham sim alguns transtornos específicos de aprendizagem, mas que não caracterizavam uma deficiência, e estavam lá cadastrados como deficientes. Isso é inconcebível hoje em dia, nós não podemos, de forma alguma, entrar no cadastro e colocar que é deficiente, apenas apresentando, sim, um laudo clínico ou um relatório psicológico. Eu sempre peço para as escolas um xerox dentro da aluno e a apresentação desse laudo, desse relatório para os professores. Por favor. Então, a partir dos relatórios, eu sempre assim, quando vocês perceberem que o relatório é uma anotação constante da observação diária do aluno, isso já deve fazer parte ali do seu dia a dia, muitas vezes. Tem escola que, às vezes, eu vou pedir o relatório e já está pronto, porque ela fala, não, Aninha, agora a gente já entendeu como que é, a gente tem um esqueletinho desse relatório, que é fácil de se fazer, tá? Por favor. E também é importante destacar, muitas vezes, nesses relatórios, né, a gente fala assim, só coisas negativas. Não, o aluno também tem a parte positiva. Então, também é importante destacar pontos positivos que esse aluno apresenta, e não só os negativos. Por favor. E a escola, né, de posse do relatório pedagógico, pode passar a ter o hábito de realizar essa observação. É isso que eu estou falando para vocês. A partir do momento que eu me disponho a olhar para esse aluno de uma forma diferenciada e fazer as anotações necessárias, isso vai fazer parte do hábito da sua vida, tá bom? Bom, a gente está chegando aqui, né, no final. Se tiver alguma pergunta, por favor, coloquem aí no chat, né, Salete? Chat. Deixem a sua pergunta, eu vou responder com todo carinho, posso enviar para a escola, tá bom? Eu espero ter colaborado de alguma forma com vocês. E aquela perguntinha que eu fiz lá no início, o que essas informações todas que a Aninha vai passar para mim hoje podem contribuir? Né? Podem mudar a minha maneira de agir, o meu olhar, o meu trabalho dentro da sala de aula. Eu espero ter colaborado um pouquinho com vocês. Esse material vai ficar disponível, se quiser retomar. Se vocês quiserem, como eu disse, se tiver alguma dúvida, pode colocar. E essa frase que eu termino, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades, com certeza. Vamos lembrar lá do vídeo, né? Se fosse tudo tão fácil, aquele mundo tão perfeito, não é verdade? Não teria graça. Nós temos que viver dessa forma mesmo. E aí ontem, porque esse material eu apresentei durante 3 dias, vocês sabem disso, desde a terça, na quarta e hoje é a quinta. E ontem eu fui procurar para fechar, né, essa minha semana aqui de apresentação. E eu queria falar alguma coisa diferente hoje para vocês. Aí eu comecei a pensar, né, em uma mensagem. E essa mensagem, na verdade, ela é para uma mãe. Mas eu vou tirar o mãe daqui e vou colocar professor. Professor especial é assim, escuta com o coração, enxerga pela intuição, fala com a emoção, sente por antecipação e ama sem condição. Magda Pérez. É assim que eu termino. Bom dia. Aninha, muito obrigado, parabéns mais uma vez pela apresentação. Professor, o link da avaliação está no chat, tanto do Meet quanto no YouTube. Eu peço para que todos respondam, porque através da avaliação nós vamos estar gerando a lista de presença da TPC, tá? Bom dia a todos, Aninha, muito obrigado. Se cuidem, fiquem bem.